Olá, sou Giovana da Silva, estudante de Pedagogia da Universidade São Judas Tadeu, na Moca. Estou no 8º semestre e estudo no período noturno. Esse trabalho tem como orientadora a professora Cíntia Pichini. No último vídeo, falei a respeito do eixo de matemática. Trouxe 2 planos de aula, um para o primeiro e outro para o 5º ano do ensino fundamental. Hoje abordarei um pouco a respeito das ciências humanas dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Uma das primeiras coisas a se pensar é qual a importância das ciências humanas para o ensino fundamental, para as crianças do ensino fundamental. Primeiramente, a gente tem que entender que as ciências humanas contribuem para a formação do indivíduo, além de contribuir para a reflexão do ser humano enquanto um sujeito social. Então, as ciências humanas implicam claramente nesses fatores. Separei alguns objetivos importantes e interessantes a serem trabalhados. O primeiro grupo diz respeito a noções fundamentais de tempo e espaço, que aí se encaixa a pré-história, história antiga, medieval, moderna, entre outras, o passado, o presente e o futuro. Também é interessante trabalhar nas ciências humanas mudanças que ocorrem na sociedade. As mudanças sociais, as mudanças culturais, as mudanças econômicas e entre outras mudanças. Outro ponto muito importante é a construção do sujeito, ou seja, a identidade e a alteridade, a família e a comunidade que também sofreram algumas mudanças, sofreram no sentido de que ocorreram algumas mudanças durante os anos. Bom, o plano de aula é para o 4º ano, o colégio é o Colégio Criar e a aula tem duração de 2 horas aula. O eixo é de História, que está dentro das ciências humanas. Os objetivos: conceitual, conhecer a história do Brasil antes e depois da chegada dos portugueses. O procedimental é confeccionar um cartaz com o que foi aprendido na aula. E o atitudinal é dialogar com a turma acerca do tema em questão. Conteúdo é a história do Brasil antes e depois da chegada dos portugueses. O procedimento de ensino é aula expositiva e dialogada, trabalho em pares. Os recursos: computador, data show, cartolina e canetas coloridas. Bem simples, dá para todo mundo fazer. A avaliação dos alunos será com base na capacidade de compreensão do tema e o desenvolvimento dos cartazes. Na primeira aula, é interessante que se aborde o tema com imagens bem reflexivas a respeito do tema da aula, apresentando a história do Brasil antes e depois da chegada dos portugueses, como era antes e como ficou depois. Após isso, é interessante perguntar aos alunos se eles têm alguma dúvida ou alguma curiosidade. E com base nessas dúvidas e nessas curiosidades, o professor deve discorrer uma discussão a respeito do tema para que os alunos possam já de imediato ter um senso crítico a respeito do tema da aula. A terceira parte da aula é a explicação do trabalho, ou seja, os alunos vão se dividir em grupos de 4 ou 3 crianças e vão criar alguns cartazes com fotos, desenhos, no caso, e legendas explicando o que eles entenderam do tema. Lembrando que essa aula é uma iniciação, uma introdução ao tema. Depois de criar esses cartazes, os alunos irão apresentar e expor os cartazes em sala. E a cada apresentação é interessante que o professor incite essa discussão, né, a respeito do tema para de fato fazer valer o que se diz sobre as ciências humanas. Lembrando que é uma sequência didática. Então, para a próxima aula, ou uma continuação mesmo que seja no mesmo dia ou no dia seguinte, o professor
terá como os objetivos conceitual, que é diferenciar as culturas presentes no Brasil após as chegadas dos portugueses; procedimental, elaborar uma apresentação para a própria sala com objetos, gravuras que representem as duas culturas; e atitudinal, ser consciente das diferentes culturas encontradas no Brasil após a colonização. Lembrando que esses objetivos dizem respeito aos alunos, ao que os alunos farão com o que eles aprenderam durante a aula. O conteúdo é a diferença entre a cultura indígena e a cultura portuguesa, enfatizando a desvantagem que o povo indígena teve depois da chegada dos portugueses e da imposição da cultura deles. Procedimentos de ensino são aula expositiva dialogada e trabalho em pares, discussão em pares. É sempre importante ressaltar que nas disciplinas que envolvem as ciências humanas, o professor sempre tem que enfatizar o senso crítico nos alunos. Os recursos de ensino são computador, datashow, folha de sulfite, cartolina, revista, lápis de cor e giz. Os alunos serão avaliados novamente com base na participação na aula e a produção do trabalho e o engajamento na atividade, na apresentação. A primeira etapa da aula, como já havia sido abordado o tema da chegada dos portugueses, o professor irá enfatizar nessa a diferença entre a cultura indígena e a cultura dos portugueses. Também é interessante mostrar fotos de antes e depois, para que os alunos relembrem, para que fique fixado na memória deles. Também fotos do Brasil e de Portugal, ambos antes da colonização. Após isso, os alunos serão dispostos em grupos. Dois desses grupos ficarão com a cultura de Portugal e os outros dois com a cultura indígena. Lembrando que é interessante que a turma seja dividida em 4 partes, em 4 grupos. Os alunos terão que preparar uma breve apresentação com base na explicação da professora a respeito das diferenças culturais, enfatizando a cultura, né, propriamente dita, de cada país, cada local que o grupo pegou. E aí ele deve desenhar ou escrever títulos, escrever algumas pequenas frases, enfatizando também as diferenças de uma cultura para outra, com base naquilo que ele aprendeu no início da aula. Novamente, após o trabalho, cada grupo apresentará o seu trabalho e o professor deve sim iniciar uma discussão a respeito disso. Na próxima aula, os objetivos são: o conceitual, os alunos devem reconhecer os processos históricos como resultados das ações humanas. O procedimental, os alunos devem elaborar um roteiro com as informações aprendidas durante as aulas, visando a organização do pensamento diante dos novos conhecimentos. E o atitudinal, o aluno deve ser consciente de seu papel enquanto sujeito histórico e que age em um complexo e multicultural país. O conteúdo são as transformações e permanências proporcionadas pela ação humana em diferentes contextos históricos, com ênfase na história do Brasil antes e após a chegada dos portugueses. O procedimento de ensino é aula expositiva dialogada e síntese de ideias e debate entre os grupos. Os recursos de ensino: computador, datashow, folha de sulfite, lápis e canetas coloridas. O desenvolvimento. No primeiro momento, o professor deve fazer uma revisão de tudo que os alunos viram até então. E, em seguida, o professor deve introduzir o conceito do que é um sujeito histórico. É importante enfatizar que o sujeito histórico não é alguém separado, não é a separação das pessoas, mas o sujeito histórico, ele contribui e ele interage ativamente na mudança da sociedade, para a construção histórica de uma sociedade. Na segunda etapa, os alunos deverão novamente se dividir em grupos
E nesses grupos será aberta um momento para discussão entre eles, para que eles possam de fato retomar o que foi aprendido. E após isso, em cada grupo deverá ser entregue uma folha de sulfite. E nessa folha de sulfite, o aluno fará da maneira que o grupo decidir uma linha do tempo de tudo que aconteceu desde o início da chegada dos portugueses até o presente momento. Finalizando essa linha do tempo, os alunos retornarão ou formarão, na verdade, um círculo na sala e eles discutirão cada pontinho dessa linha do tempo, desde a chegada dos portugueses até as maiores mudanças que ocorreram no Brasil após a colonização. E é interessante que o professor procure propor aos alunos a pensar de fato em que cada mudança, em cada pontinho dessa linha do tempo acarretou até chegarmos hoje. O que essas mudanças proporcionaram a nós e o que essas mudanças retiraram de nós. Temos que lembrar que a disciplina de história, que está dentro das ciências humanas, é de fato muito importante para o desenvolvimento da criança como um sujeito histórico. Muitas vezes, e até como estudante, nós vemos a disciplina de história no ensino fundamental, sociologia e filosofia no ensino médio, como disciplinas chatas. E de fato parecem ser mais maçantes, mas isso tudo tem a ver com como o professor levará a aula. Obviamente que nós achamos chato tudo aquilo que nós só ouvimos alguém falar sem parar e quando não nos dão ouvidos. Então, para que essa matéria cumpra de fato com o que ela propõe, o professor precisa dar ouvido ao aluno, o aluno precisa realmente aprender a discutir, a ter uma análise crítica de tudo que aconteceu no país em que ele está inserido e de tudo que aconteceu para que ele chegasse, para que ele vivesse no mundo, num país da forma que está hoje. Muitos alunos saem da escola, do ensino fundamental, até mesmo do ensino médio, sem saber de fato a história da colonização, a história da mudança, né, do país depois da chegada dos portugueses. Então, é importante que todos compreendam que as mudanças e as imposições feitas por Portugal lá para os índios acarretam em mudanças até hoje. Além disso, nós precisamos entender que, como sujeito histórico, o aluno aprende enquanto em grupo. Então, as discussões e os debates, por mais que, quando escritos num plano de aula, pareçam maçantes, dentro da sala de aula é totalmente diferente. Os alunos dificilmente aprenderão sobre esses conteúdos que são extremamente importantes para que eles entendam o que aconteceu até chegarmos aqui, se forem conteúdos passados nas lousas para cópia ou apenas lidos nos livros e as respostas registradas ali como em forma de cópia também. Então, as discussões são extremamente válidas para que os alunos aprendam e discutam como sujeitos históricos e críticos, que pensam e que agem para que a sociedade continue evoluindo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!